Vamos à palavra? Vamos? Vamos. Eu quero orar com vocês hoje. Eu acredito que o Espírito Santo quer fazer algo aqui. Tem pessoas aqui que de repente entraram hoje pedindo uma resposta de Deus e Deus vai falar com você. Fecha os teus olhos agora. Abre o teu coração. Pede para o Espírito Santo falar com você. Fala, eu preciso de uma resposta. Diga, Espírito Santo, fala comigo. Diga, Espírito Santo, traz a alegria no meu coração. Espírito Santo, tira toda a incredulidade, toda a falta de fé. Diga, todo medo, toda a insegurança. Diga, Espírito Santo, em nome de Jesus, hoje, eu abro o meu coração para te receber. Fala comigo. Diga amém. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quem conhece esse versículo, diga amém. Agora já não mais tanto, antigamente muitos carros tinham um adesivo com versículos bíblicos. E a maior parte dos carros, eu me lembro bem, isso na década de 90, o versículo que estava escrito no vidro traseiro geralmente era, tudo posso naquele que me fortalece. Diga assim, tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo, por muito tempo, eu só lia ele, né? Lá no início da conversão, quando eu estava orando, eu ficava sempre me apegado, vamos dizer assim, eu me apegava a esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas um dia o Espírito Santo me convidou para ler os outros 12 versículos que vêm antes do versículo 13. E quando eu li do 1 ao 12, chegando ao 13, eu entendi o que era tudo. E antes de ler com você, eu quero compartilhar com você algo que durante muitos anos, em alguns casos, não vou ser hipócrita aqui, eu ainda sou um pouco seletivo, tem coisas que eu gosto, tem coisas que não. Mas quando você é criança, isso daí, imaturo, criança, você tem que ser do seu jeito, né? Criança faz manha, criança faz birra, não, e não é feio, né? Feio é um adulto fazer manha e fazer birra. Mas eu me lembro que, quando trazia um frango assado, eu só queria comer a parte do peito. Asa, pé, aquela sobrecoxa, aquelas coisas, não era muito a minha área. Eu só queria comer a parte que tinha aquela carne branca, né? Minha mãe fritava ovo, eu pegava a colher, tirava do meio lá a gema, e só ficava com a clara branquinha, né? Facinho de comer, não gostava daquele gosto do ovo, só comia metade do ovo, outra metade eu não comia. Por quê? Porque quando a gente ainda é uma criança, quando a gente ainda é criança, é normal você escolher e só querer algumas coisas, outras não. Lá em casa, por exemplo, tem dia que eu penso comigo, hoje era bom que a minha filha, a Anne, comesse algo com sal, porque é anormal uma criança, né, só comer coisa doce. Mas eu tento insistir com ela, ela fala, eu queria tantos sucrilhos, papai, e ela faz aquela carinha, e eu falo, ai, não tem jeito, né? Mas a gente tenta fazer ali, né? Aí, glória a Deus que ela gosta bastante de sopa. Então, quando ela vai na casa da sogra, a sogra faz uma sopaiada lá para ela, lá, em glória a Deus. Mas ela, se deixar, o que você quer tomar de café de manhã? Sucrilhos. O que você quer jantar? Sucrilhos. Não alimenta. Então, quando a gente é criança, na fé, agora falando de fé, vida espiritual, a gente quer só uma parte. A outra parte, muitas vezes, a gente, se puder, evita. Só que a vida não é feita, ou nós não podemos viver dessa forma. Nós precisamos entender que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. E essa palavra, tudo posso naquele que me fortalece, ela fala muito, muito forte ao meu coração, porque o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma narrativa aqui a respeito de situações que ele vive, situações que ele passa, tanto ter em abundância, né, andar bem vestido, com as contas todas pagas,
como também passar frio, não ter dinheiro, né, passar fome. E ele diz que ele foi, e vivendo dessa forma, ele aprendeu a viver em todas e quaisquer situações. Ele diz assim: eu aprendi a viver em todas e quaisquer situações. Eu vou ler para você aqui, ó. Alegrei-me, versículo 10 eu vou ler. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma mais vez renovaste o meu favor, o vosso cuidado, em meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Ele diz assim: aprendi a viver em toda e qualquer situação. Nós estamos falando de um dos maiores homens de Deus do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, quanto também sei ser honrado. De tudo e todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura, quanto na fome, assim em abundância ou na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, na nossa jornada, na nossa caminhada com o Senhor, existe um apontamento, né? Existe uma trajetória que vai ocorrer nas nossas vidas para que nós possamos exercitar as nossas faculdades espirituais, vamos dizer assim, e sermos fortes, resilientes em todas as situações que nós vamos enfrentar. Alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu decidi, junto com a esposa, a gente levar a sério a questão de fazer exercício. Então, já não é uma coisa que a gente vai quando dá certo. Agora, todos os dias nós fazemos exercício. Salve uma exceção ou outra, quando está gripado, ou uma outra situação por causa de uma agenda, mas, invariavelmente falando, sempre estamos fazendo exercício. E a minha esposa me convenceu com uma frase. Ela disse assim: qual é a dor que você quer enfrentar? Quando ela falou isso para mim, ela falou assim: qual é a dor que eu quero enfrentar? Eu, logicamente, se for me arremeter ao tempo de criança, eu só iria querer enfrentar aquela que eu, particularmente falando, acho mais favorável para mim. Mas nem todas as situações que eu julgo não ser tão favorável, não quer dizer que não seja favorável. O avião, ele não sobe a favor do vento. O avião sobe contra o vento. Para quem era criança e soltava pipa, papagaio, a pipa, você não sobe ela a favor do vento, você sobe ela contra o vento. E quando nós entendemos essa verdade da parte de Deus, que o apóstolo Paulo disse que agora eu aprendi, e nós nos abrimos para receber as coisas da parte de Deus, obviamente que isso daí vai dando uma musculatura espiritual. E agora deixa eu te falar algumas coisas que vai acontecer. Uma primeira coisa que vai acontecer na vida de uma pessoa, que agora pode declarar na sua oração o versículo 13 de Filipenses, capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. A primeira evidência que essa pessoa vai carregar junto dela é menos murmuração. Se tem uma coisa que impede o agir de Deus, se tem uma coisa que impede o favor de Deus na vida de uma pessoa, é a murmuração, é a reclamação, é o mimimi, é aquela pessoa que nada está bom, nada satisfaz. Quando nós somos ainda infantis, espiritualmente falando, e nada nós conseguimos enxergar de forma que o nosso coração demonstre que nós estamos gratos, nós não vamos usar o termo prosperar, nós não vamos avançar, nós não vamos chegar aonde Deus tem para nós. Se você quiser viver as promessas de Deus, se você quer viver o propósito que Deus tem na sua vida, na sua família, de um modo geral,
você precisa atentar para este fato, de que coisas ruins acontecem com pessoas boas. É assim, a vida é assim. E não quer dizer que essas situações que você está enfrentando é o fim. Muitas vezes é o meio que Deus está permitindo para que você possa ser aperfeiçoado, para que você possa crescer. E aqui vai uma verdade que eu gosto de compartilhar. Talvez essa dor que você enfrenta hoje vai ser o teu testemunho amanhã. E as pessoas, preste bem atenção no que eu vou dizer. As pessoas, elas não estão procurando um super-herói da Marvel. As pessoas, elas estão procurando pessoas comuns, igual a mim, igual a você, mas que enfrentam as suas dificuldades, as suas dores, as suas limitações, e ainda sendo pessoas simples e comuns, como eu, como você, atravessam a tempestade, atravessam os dias difíceis das suas vidas, e lá na frente, com a cabeça erguida, olhando na direção reta, nunca para baixo, pode contar a sua história sem ter o que se envergonhar. O apóstolo Paulo, quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a primeira palavra que vem na minha mente é a palavra vulnerabilidade. E por que essa palavra vem na minha mente? Porque quando ele fala tudo posso, ele está dizendo o seguinte, eu estou vulnerável, que circunstâncias e situações difíceis possam me acometer. Assim também, coisas boas. Obviamente que ninguém levanta de manhã cedo, ninguém vai dormir, né, depois de um dia de trabalho, querendo uma notícia triste todo dia, uma notícia ruim todo dia. Nós não vivemos dessa forma. Porque senão a esperança, ela vai embora. A esperança que demora, ela se torna em angústia. E Deus não quer que a tua angústia se torne aquilo que está vivo dentro de você, como que se fosse uma amargura. Então, obviamente que a esperança, ela vai permanecer firme, na medida em que as respostas, elas vão acontecendo. Mas para mim, quando o apóstolo Paulo fala, tudo posso, ele está dizendo que tudo é tudo. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo, tudo é tudo. Eu me lembro que o ano passado eu tinha um compromisso em Curitiba, que terminava na quarta-feira, meio-dia, 1h da tarde. E eu não gosto de perder o culto de quarta-feira aqui da igreja, eu sempre gosto de estar presente no culto de quarta-feira. Aliás, eu não gosto de perder culto nenhum da igreja. Seria até... Eu gosto de estar na nossa igreja, eu amo a igreja, eu gosto o dia a dia da igreja. E eu me lembro que a pastora estava junto, acho que a Daphne estava junto também, só que ela estava dormindo, sem tomar Dramin, porque a Rai toma Dramin e vai para Nárnia. A Daphne não precisa, a pastora Daphne não precisa de Dramin, ela dormia. E aí nós estávamos chegando perto aqui do MAP, ali perto em Baú, e eu me lembro que eu perdi a entrada para fazer o contorno, para parar para tomar um café e chegar à igreja aqui, né, abastecido, e passei direto. Aí a pastora falou assim, nossa, passou direto. Aí eu fui lá e tive que fazer uma manobra enorme, perdi nada eu perdi, mas perdi não, né? Foram 15 minutos a mais, 20 minutos a mais. Nós paramos, tomamos café, aí saímos, estava um dia chuvoso, um pouco de neblina, não sei se você lembra, vida. De repente, no meio da estrada, logo à frente, tinha um acidente bem sério. E naquele momento caiu um temor no meu coração muito grande. A pastora Osana falou para mim, falou assim, será que foi um erro ou foi um livramento? Então, se você acordar de manhã cedo, o carro quebrou, a bateria arranhou, se você tinha um compromisso, perdeu, alguma coisa aconteceu, se de repente naquele mês você fez um planejamento e aconteceu alguma coisa, se de repente durante muitos anos da sua vida, o teu salário, aquilo que você ganha, mal dava para cobrir as despesas, mal dava para pagar as contas, e você
passou durante muito tempo restrição, você passou muito tempo vivendo no limite. Quando você atravessa isso, porque tudo é tudo, diga comigo, porque tudo é tudo. Vai chegar um tempo de colheita, um tempo de bênção, um tempo de resposta, um tempo de crescimento. E quando você olhar para trás, preste bem atenção no que eu vou falar. Você vai ressignificar todas aquelas dores que você atravessou. O apóstolo, ele diz assim, para mim, Davi disse isso, para mim foi muito bom ter sido afligido, porque isso produziu em mim um peso de glória. Então, tudo é tudo. Coisas que muitas vezes nós não atribuímos valor aos olhos de Deus, e aqui o apóstolo Paulo diz, eu aprendi com quem? Com a vida. Eu aprendi com quem? Essa é a pergunta, né? A vida não é um bom professor. E nem o tempo. Eu sempre digo aqui, disse que algumas coisas nós precisamos sempre estar falando novamente. A vida, ela não ensina. Tem pessoas que falam, a vida está ensinando. Não. A mesma água que faz com o ovo endurece, faz com que a batata amoleça. Dependendo de que tipo de reação você tem diante das dificuldades, pode ser que você vai ficar mais endurecido do que amolecido. Faz sentido isso para você? A vida não é um bom professor. E nem o tempo. O tempo também não é um bom professor. Essa história que o tempo ensina, muito pelo contrário. O tempo não cura, o tempo também não é um bom professor. Com o tempo isso vai ser curado. Muitas vezes, uma ferida, quando você sofre ali, vamos colocar assim, uma pessoa vem e cutuca uma ferida, ou bate em cima dela. A primeira vez, essa ferida ainda é uma ferida. Da segunda, da terceira vez, já pode virar ali, né, um trauma. Uma coisa bem mais complexa do que apenas uma ferida. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, eu aprendi com o Senhor Deus. Eu aprendi com o Espírito Santo. Eu aprendi sendo como a batata, que a água quente vem, mas ao invés de endurecer, eu aprendi que eu tenho que ceder, eu tenho que mudar, eu tenho que dar respostas. Eu tenho que me posicionar de forma tal que eu seja como um avião, que eu use aquilo que está vindo contrário a mim para alçar voo. E aqui vai uma coisa boa, que depois que você voa, você pega a direção que você quer. Porque aí já não importa mais. É só na hora de levantar voo. Quando eu saí agora, segunda-feira de manhã, na hora que eu saí, o vento estava contrário, sentido aqui, né, para quem está descendo, vamos colocar assim, para o lado de Campo Mourão, né? Então, o avião foi para aquele lado, mas São Paulo não fica para lá, São Paulo fica para cá. E aí o que aconteceu? O avião deu a volta, quando ele está lá em cima, e pegou a direção correta. O que eu aprendo com isso? Que circunstâncias de fato, não revelam a verdade. Circunstâncias simplesmente são circunstâncias. Não quer dizer que você está atravessando um tempo ou circunstâncias adversas, que isso é a tua realidade. Por isso que eu falo, lá na frente você vai olhar para trás e vai falar, não, eu aprendi que aquilo ali foi para me treinar, aquilo lá foi para me forjar, aquilo lá foi para gerar resiliência, aquilo lá foi para gerar em mim determinação, aquilo lá, e aqui talvez seja a palavra da noite, aquilo lá serviu para gerar força de vontade dentro de mim. Sabe, uma das coisas que nós temos que, nessa noite aqui, buscar dentro de nós, e se está faltando, a gente precisa sair daqui abastecido disso, força de vontade. Força de vontade. Sabe, espiritual, natural. Diga comigo, espiritual, natural. Quando o espiritual, ele vem sobre o natural, o nome disso é sobrenatural. Diga glória a Deus. Agora, a ação do espiritual no natural
geralmente ela é acompanhada com uma atitude. Leia a Bíblia. Jesus, mesmo diante de situações muito complexas, ele fazia algumas perguntas. Queres ser limpo? O que tu queres? A pessoa tinha que dar uma resposta. Em alguns casos ele perdoava os pecados da pessoa, mas dizia, agora você já pega o teu leito e já se coloca de pé. A pessoa estava há 38 anos, numa inércia, em cima de uma esteira, e agora Jesus perdoa os teus pecados, pega a tua cama, levanta e anda. Força de vontade. E o que acontece quando uma pessoa associa a fé com a força de vontade? Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que vai acontecer. Porque esse versículo nada mais é, nada menos é do que uma chave de autorização. Pega isso para você. Esse versículo nada mais é do que uma chave de autorização. Quer dizer, você está autorizado no tudo posso que te fortalece. Agora, a força de vontade não é opcional. A força de vontade não é opcional. A força de vontade não pode ser opcional na vida de uma pessoa. O que toca a Deus, Ele vai fazer tudo. Mover céus e terra a teu favor. Mas o que toca você é com você. E não dá para viver transferindo. Não dá para viver culpando. Não dá para viver apenas de expectativa. Nós precisamos entender que há uma ação que é esperado de nós. Quem, na quarta-feira, vai fazer a correria para estar aqui 8 horas, para fazer a campanha, é você. O mundo espiritual, a liberação espiritual, é com Deus. A palavra abençoado, preste bem atenção, a palavra abençoado significa livre para prosperar. E a prosperidade é mais do que dinheiro, eu vou repetir, a palavra abençoado, quando você fala assim, eu sou abençoado, você está dizendo assim, eu estou livre para prosperar. Prosperar em quê? Em tudo. Vou repetir, prosperar em quê? Em tudo. E as dores, você passa por elas. Você enfrenta elas. Os desafios, os dias difíceis, você enfrenta eles. Porque você é abençoado. Em quê? Em tudo. Por isso que o apóstolo Paulo está trazendo um contexto de coisas fáceis e coisas difíceis, coisas boas e coisas ruins. Essa é uma frase que a gente fala, e não é só de crente, é uma frase que é muito conhecida, mas eu pego ela para mim, porque faz sentido. Quem não vem por bem, acaba vindo por mal. Tem pessoas que é para vir pelo amor, mas não toma a decisão. Parece que não tem força de vontade. E aqui tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, é a tal da força de vontade. Não dá para você ficar esperando em outros. Eu me lembro que um dia eu tive uma visão, eu queria crescer, eu queria prosperar, eu queria ir mais longe. E Deus me deu uma visão que eu estava com 2 malas de pedra. 2 malas, uma em cada mão. E Deus falou para mim assim, quem te mandou carregar essas malas? Eu falei, não, eu gosto dessas 2 malas. Elas são bonitas. Ele falou assim, o Espírito Santo falou para mim, mas é mala de pedra. Põe ela no chão. Eu coloquei, na minha mente isso aconteceu. Ele falou, agora anda. Eu comecei a andar. Agora olha para trás, eu olhei. Ele falou, aonde estão as malas de pedra? Eu falei, no mesmo lugar que eu deixei. Ele falou assim, você está querendo carregar mala de pedra? Sabe, pessoas que não têm força de vontade, pessoas que não querem, pessoas que não entenderam que vai ter o tudo que é tudo, as coisas boas, as coisas ruins, as coisas fáceis, as coisas difíceis, nunca vai ser merecedor do pódio.
nunca vão desfrutar o sabor da vitória, do sucesso, da palavra abençoado, que significa livre para prosperar. Agora isso daqui tem que nascer dentro do nosso coração, porque lá na frente, no capítulo 4 ainda, versículo 19, e aqui eu encerro, o apóstolo vai dizer assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá todas as vossas necessidades. Pega essa chave aí. Não sei se colocaram no telão, perguntaram os versículos, eu dei os versículos. 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Sabe qual é o compromisso de Deus comigo? Qual é o compromisso de Deus com você e comigo, irmãos? Suprir nossas necessidades. Quando eu li esse versículo, eu fiquei com raiva de Deus, porque eu não queria só as minhas necessidades, eu queria mais, muito mais. Aí Deus falou para mim assim: Jaquenilson, ora o Pai Nosso. Aí eu coloquei as mãozinhas e disse: Pai nosso que estás no céu, santo é teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele: para. O que você orou? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão de cada dia nos dá hoje. Quem está comigo aí? O que ele prometeu? O pão nosso de cada dia. E o plus? Ele não vai dar? Eu vou te dar a chave para você entender aonde eu quero chegar. Como que começa a oração? Pai. Pai. Está pronto para receber o que eu vou falar? Sim ou não? A Bíblia diz que a herança fora do tempo é maldição. O que quer dizer isso, pastor? Ele sabe a hora que você estará pronto para o algo mais. Ele sabe a hora que você vai estar pronto para o algo mais. Pastor, o senhor quer dizer que enquanto eu não estiver pronto eu não vou ter? Não, vai. Só que isso vai ser uma arma virada contra você. Dinheiro não muda as pessoas, revela quem elas são. Poder não muda as pessoas, revela quem elas são. Existem coisas que muitas vezes as pessoas, o cara mudou. Não, não mudou, revelou quem ele era. Então Deus nunca vai dar coisas para você, para te destruir. Quem dá coisas para você para destruir é o inimigo. Então diga comigo: tudo é escola, é preparação, tudo é Deus te preparando para viver o sobrenatural, para viver o extraordinário, para viver a vida e a abundância. Mas isso não está para o lado de fora, isso sempre vai estar para o lado de dentro. Quando ele diz em João 10:10, e aqui eu encerro mesmo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A palavra vida é a palavra zoe ou zoé no grego. Ele está prometendo uma vida abundante aqui dentro. Ele está prometendo uma vida abundante aqui dentro. Então Deus primeiro ele vai começar a amassar o teu barro. Ele vai começar a amassar o barro. Ele vai amassando o teu barro. E muitas vezes você vai falar: eu não quero. Está doendo. E ele fala: você não quer viver o que eu tenho para a tua vida? Você não quer aprender a viver o Deus que supre cada necessidade? Preste bem atenção aqui, eu encerro. Eu não aguento, eu começo a falar, eu fico tão... Diga assim: antes da terra que mana leite e mel, tem um maná de cada dia. Sabe, lá no deserto, Deus estava preparando aquele povo para a vida abundante. Mas eles precisavam passar pelo maná de cada dia.
Nós precisamos passar por Filipenses capítulo 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós precisamos conhecer o Deus de Filipenses 4, 19. O meu Deus, o meu Pai, segundo a sua riqueza. Olha, irmãos, chega a ser antagônico. Um Deus rico que só supre necessidade. É isso mesmo. Isso gera dependência. Isso gera dependência. Nós precisamos aprender a depender de Deus. E por que eu estou pregando isso? Porque nessa noite eu prometi para você que você não ia sair daqui igual você chegou. Quem sabe sem esperança, sem fé, sem alegria. Quem sabe as notícias têm trazido medo para você. Mas existe um Deus rico. Existe um Deus rico. Existe um Deus rico. E eu chamo Ele de Pai. Mas Ele está dizendo: eu vou suprir tua necessidade.